Gravando, peraí. Ah, achei gravando. Perceba onde estamos nessa vida, meus amor. Olha aqui, ó. Semana passada, você deve ter acompanhado, né? Tá perseguindo bem o teu sonho aí. Cara, nós não acabamos, não chegamos até o final do tema 7. Nós fomos até, na página 340, então você já está abrindo lá, nós fomos até o exercício 2. Então, finalizando esse tema e continuando, né, nossa super revisão aí, vamos para essa questão número 3. Logo de cara, veja, a figura ilustra uma organela citoplasmática. Então, eu sempre insisto nos desenhinhos, né? A gente ficar desenhando junto, seja presencial lá na lousa e você, portanto, no caderno, ou aqui online, né? Com as canetinhas aqui nossas, né? Enfim, porque os desenhos caem. Algumas vezes eles pedem sim para vocês desenharem estruturas da célula ou a própria célula, ou que sejam organelas. Recentemente, numa prova aí, eles pediram para desenhar a mitocôndria, vocês desenharem, cara, a mitocôndria, tinha que lembrar das critas mitocondriais, então essa coisa do desenhinho, do aspecto, né? Antes da teoria até na biologia, é muito importante. Então, aqui eu já tenho que reconhecer que é uma organela ilustrada, qual delas, né? Então, olha, veja que eu tenho um sáculo achatado e outro sáculo achatado, de onde estão se desprendendo algumas vesículas, certo? Então, eu já reconheci, se Deus quiser, que essa organela é ele, o sistema, o complexo de Golgi, né, Golgiense, que nós estudamos na citologia. Então, se tiver que descrevê-lo, né, uma organela muito famosa, porque você vai relembrar que há várias funções, né, ela serve para muita coisa nas nossas células, tanto de animais quanto de vegetais, né, porque os seres eucariontes possuem complexo de Golgi, certo? Tanto animal quanto vegetal. Mas está aqui, ó, uma pilha de sáculos achatados, o desenho, ó, te mostrando que estão se, e aqui no GIF também, melhor ainda, mostrando que estão se desprendendo algumas vesículas, essas bolsinhas redondinhas aí, tá? E aqui em B é mais chique porque é foto, então às vezes não vem, claro que não vem GIF, pelo menos por enquanto, né? Aquelas apostilas Harry Potter que as coisas vêm se mexendo, né? Harry Potter. Não, vem ou desenhinho assim, ou vem, ó, a vida como ela é, tapa na cara, vem foto, né? Fotomicrografia. Foto então, tirada do microscópio, certo? Eu também vejo aqui as pilhas de sáculos achatados, de onde se desbrotam, se desprendem essas redondinhas vesículas aqui, é o famoso complexo de Golgi, sistema golgiense. Como eu disse, ele apresenta, desculpa que cortou aqui no cantinho, o complexo golgiense, várias funções. Então, como ele tem umas meia dúzia de funções, cara, pelo menos, sei lá, você listar aí umas 3 principais funções, mas dá para ir além, porque organelinha para ter função. Primeira coisa, e a questão já se refere a isso. Na letra A, está te perguntando, tá bom, cite o nome da organela, tá, complexo golgiense, mas vem, que outra organela, leia a questão. Outra, ele é uma organela que dele vem outra, ele faz outra organela, que é o lisossomo. Então, os lisossomos são algumas dessas vesículas que se desprendem, né? Chamadas então de lisossomos, que contém o que lá dentro dos lisossomos? Oriundos do complexo de Golgi, os lisossomos têm enzimas digestivas, serve para digestão intracelular, mas daqui a pouco a gente relembra isso daí, certo? Além disso, o que a galera costuma esquecer é que o complexo de Golgi, além de produzir uma outra organela, que é o lisossomo, que faz digestão, por sua vez, intracelular, ele faz carbo, cara, sim. Mas quando eu falo que ele produz carboidrato, o complexo de Golgi, meu medo é que você fale, então ele faz fotossíntese, carboidrato, faz glicose. Quem faz C6H12O6 carboidrato, né? Faz a fotossíntese aqui, ó. Não, meu Deus, isso aqui não é. Isso aqui, pelo amor de Deus, não é um cloroplasto. Meu Deus, não. Isso é um complexo de Golgi. Ele faz carboidrato, mas polissacarídeos. Então, ele faz união de glicoses. Ele não faz a gli, ele recebe a glicose pronta, certo? Afinal, ele não faz fotossíntese, não faz glicose, não é um cloroplasto, mas ele pega essas glicoses e vai gli mais gli mais gli mais gli, unindo essas inúmeras glicoses, fazendo polissacarídeos como celulose, pectina, mucopolissacarídeos de maneira geral, certo? Atenção, ele não faz proteína.
Você vai ver por que é importante você guardar essa informação. Por acaso você está vendo ribossomos aderidos à sua membrana externa? Não, isso não é um retículo endoplasmático rugoso que faz proteína. Ele faz carboidrato. Isso sim é muito importante, reserve esta informação. Claro que ele pode armazenar substâncias e exportá-las, modificando-as, processando-as. Mas que substâncias são essas, né? Mas sim, se você lembrou bem, ele tem a função de empacotamento dessas substâncias que ele pode armazenar, dentre elas, claro que pode ter alguns carboidratos, né? Modificá-las e jogar para fora da célula. Jogar para fora da célula é a secreção celular, tá bom? Mas antes eu tenho mais uma função aqui: formação da tal lamela média no vegetal. Eu vou querer lembrar, eu quero daqui a pouco lembrar detalhadamente cada pinguinho desse, cada função do complexo de Golgi, que costuma cair bastante. Érica, eu não lembro o que é lamela média no vegetal, só estou vendo que é mais uma função do complexo de Golgi. Mas o que é lamela média? Take it easy, né? Mas pelo desenhinho aqui em cima, ó, eu já lembro mais ou menos que alguma marcação no meio da célula vegetal, a lamela média, será que é para dividir em mitose? Será que é mitose? Isso aqui é final da mitose? Sim. Aguarde que nós vamos rever a lamela média, mas é ele que faz. Além disso, ele, complexo de Golgi, Chuchu, faz o acrossomo no espermatozoide. Mano, você tá sacando que são funções variadas e assim, nada a ver uma com a outra? O negócio na célula vegetal, depois já aparece um espermatozoide, que é coisa de animal, certo? O que é o acrossomo que ele forma? Ó, eu lembro, Érica, só que acrossomo é alguma coisa que é referente, obviamente, ao espermatozoide, mas é alguma coisa que fica lá na frente, ó, esse amarelo aí na frente desse espermatozoide, o acrossomo, como que é isso mesmo? Sim, daqui a pouco a gente vê melhor. Mas a principal função do complexo de Golgi, e que daqui a pouco, deixa eu ver, uma outra, acho que questão vai abordar, enfim, não sei, é a secreção, não sei não estou lembrando, né? É a secreção celular. Como que é tudo isso, então? Rapidamente, Chuchu, rapidamente, ó. A principal função é a secreção celular, né? Então, veja, o que eu tenho que falar para você não confundir, é que, ó, mesmo num desenho tosco como esse daqui de célula, veja, eu já reconheço aqui, ó, perto do núcleo, né, em volta do núcleo, retículo endoplasmático rugoso, com vários pinguinhos aqui, ribossomos para produzir proteína, né? Mas não, nós estamos falando aqui, ó, dessa pilha de sáculos achatados, complexo de Golgi, de onde se desprendem algumas vesículas, certo? E algumas dessas vesículas, Chuchu, eu falei, eu cantei a bola já, elas podem ser lisossomos. Então, por exemplo, vamos supor que essa vesícula redondinha que se desprendeu do CG, a gente fala que é o CG, complexo de Golgi, né? Seja um lisossomo. Se ele for lisossomo, essa organela aí, ele vai ter, o lisossomo, um monte de enzima digestiva para digestão intracelular. Tá bom, fechou. Mas pode ser que essa vesícula que brotou não seja um lisossomo, e sim uma vesícula de secreção, que é uma outra função do complexo de Golgi. Fazer essas vesículas também redondinhas como os lisossomos, mas ao invés de ter enzimas digestivas, não, tem substâncias para exportação, componentes que serão secretados, lançados para fora da célula, por exemplo. Então, agora chegou, Chuchu, o que é secretado por essas vesículas de secreção, né? Olha, gente, depende. Pode ser que tenha o carboidrato apenas que ele produziu, ele vai secretar aquele polissacarídeo, lançar para fora da célula, certo? Ou, o que é muito comum, ele vai unir proteínas do retículo endoplasmático rugoso, que ele mesmo não faz proteínas, mas o HER faz. Então, ele pega as proteínas feitas no HER, o CG pega, o complexo de Golgi, ó, pegou, e exporta essas proteínas, jogando-as no sangue. Ele pode, inclusive, cara, o CG, exportar, secretar, através dessas vesículas de secreção, Chuchu, sim, proteínas, como eu acabei de falar, feitas no HER, porque ele mesmo não faz, só que proteínas que ele pode unir, empacotá-las junto com os carbos que ele próprio fez e exportar. Então, veja, pelo que eu estou reparando, as vesículas de secreção contêm substâncias proteicas ou
carboproteicas. O importante, para fora da célula, para circular no corpo, o importante é você notar que a parte proteica do que for secretado, a parte proteica não foi ele que fez, e sim o HER, tá bom? Ele só é capaz de fazer polissacarídeos. Então, pode ser que seja aqui um hormônio, insulina é proteína, né? Que ele está secretando para cair no sangue e circular insulina, esse hormônio proteico pelo sangue. Então, essa função de secretar para fora da célula, né? É a principal função, mas ele também faz, organelas, como o lisossomo, né, com enzimas digestivas. Então, há várias funções, e aqui sim, ó, eu mando para você, você sabe, ó, listadas essas várias funções, sendo que aqui eu enfatizei que a principal função é a secreção celular. Mas a questão fala de outras funções, né, também, voltando para ela agora, ó, tá vendo a questão aqui? Então, aqui você já deve ter respondido. A organela ilustrada na figura, você pode escrever sistema ou complexo golgiense, até de Golgi, em homenagem ao Camilo Golgi, né? Você já deve ter ouvido falar. A gente aceita. Que outra organela ele produz é lisossomos. Se perguntar se essa outra organela, lisossomo, ela faz digestão intracelular, tá bom? Mas não perguntou, tá, beleza. B, que estrutura a organela ilustrada origina durante a espermiogênese? Gênese, dar origem a espermatozoide. Ah, então fazer gametas, no caso masculino, né? Espermatozoide tem uma certa participação do complexo de Golgi? Tem. Então, eles estão me perguntando justamente isso. E depois ainda vem com o papel dessa mesma organela complexo de Golgi o que é isso? Citocinese em vegetal. Então, é aquilo que eu falei, ó, como ele tem muitas funções, eles já juntaram muitas delas numa mesma questão, mas, por enquanto, a principal função, que é a secreção celular, eles nem perguntaram nada, né? Tá bom, então vamos lá para a espermiogênese em animais primeiro? Bora lá rapidão, Chuchu. Então tá aqui, ó. Ele é responsável, o complexo de Golgi, né, por formar o tal do acrossomo, que é uma vesícula presente aqui na cabeça, na extremidade do espermatozoide. Então, eu já tenho que reconhecer no desenho de um espermatozoide, veja, onde está o tal acrossomo, certo? Ele fica bem na frente do núcleo, ó, deve ser alguma estratégia, né, ficar bem na frente do núcleo. Então, atrás dele que vem o núcleo. Então, essa é uma questão clássica, vem o desenho com as do espermatozoide, com as estruturas apontadas, eu vou reconhecendo e falando a função delas. E eu já vejo o tal do acrossomo oriundo do complexo de Golgi, né, aqui na frente. Mas para que serve? Para eu falar para que serve o acrossomo bem aqui na frente do espermatozoide, lembre-se, olha aqui, vou rabiscar um pouquinho. Se ele veio, pronto, vamos rabiscar bonitinho. Deixa eu fazer aqui para você isso. Se ele veio, olha aqui, desse complexo de Golgi aqui, eu estou dentro do espermatozoide, que secreta vesículas. E essas vesículas secretadas se unem formando uma vesícula gigante, acrossomo, Chuchu. Aqui na frente, ó, veja, o que será que tem aqui dentro dessa vesícula gigante, feita da união de várias vesículazinhas que se fundem? Gente, se o espermatozoide tem que vencer um invólucro em volta do gameta feminino, deve ser, por isso que fica bem ali na frente, dentro do acrossomo, quem? Enzimas, sim, enzimas que vão digerir, Chuchu, nada dentro do espermatozoide, não, nada a ver, e sim, aqui, ó, o invólucro, toda essa zona pelúcida, toda essa proteção do gameta feminino. Senão, como é que vai acontecer fecundação, né? Se tem uma barreira aqui em volta do gameta feminino a ser vencida, certo? Então, o acrossomo é sempre aquela vesícula grande que está cheia de enzimas digestivas para fazer a digestão da parede em volta do ovócito, né? Enfim, ali na cabeça do espermatozoide. Bom, então, formação do acrossomo, Chuchu, tá ali rapidão agora, vai vendo as vesículas se fundindo, as vesículas oriundas dos complexos de Golgi, que eu também posso chamar de dictiossomos, né? Ali, ó, até formar uma vesícula bem grande, cheia de enzimas digestivas ali, e essa vesícula, ela é chamada de acrossomo.
formada a partir do complexo de Golgi, como você pode relembrar. E essa questãozinha aqui que eu falei, ó, que é muito clássica, então eu já reconheço o número 3 aqui na frente, o acrossomo, só atrás é que vem número 2, quem seria então, Chuchu? Núcleo com material genético do papai, no caso dos humanos, N igual a 23 aqui nesse núcleo, certo? Na peça intermediária, porque tudo aqui número 4 é a cabeça mesmo, a gente chama de cabeça do espermatozoide, mas na peça intermediária eu tenho mitocôndrias. Para que mitocôndria aqui? Para dar energia para o número 5, que é o flagelo. Bater, ele precisa de energia. Então, ATP é feito nas mitocôndrias que ficam aqui no número 1, na peça intermediária. Bom, agora eu já estou mostrando uma outra função do complexo de Golgi, é fazer a lamela média nos vegetais. Uma membrana aí de pectina, que nada mais é do que carbo, né? Claro, polissacarídeo, né? Que ele próprio faz o complexo de Golgi. Bem, nessa sequência aqui, ó, para a gente relembrar rapidão, ó, nessa sequência, tá um pouco ruim a imagem, né? Mas eu já começo a relembrar o seguinte, ó, dá uma olhada, vou explicar melhor agora aqui, ó, vem. Durante a divisão celular, tanto do animal quanto da planta, né, do vegetal, mitose, uma célula que vai se duplicar, a mitose, cara, ela é dividida em meta, ana, telofanar, né? Prófase, metafase, anáfase, telófase, certo? Ah, mas antes disso, antes de começar a mitose, ainda tem a intérfase, Érica. Eu sei, filho, calma, eu vou chegar lá, mas eu vou acabar falando dela também. Mas agora, o que eu tô querendo falar é que justamente nessa última etapa, até logo, a última etapa da mitose, né? Tanto no animal quanto no vegetal, ó, é lá que eu tô, tá bom? Eu vejo o seguinte, cara, eu vejo a tal da citocinese, que é essa divisão aqui do citoplasma, tanto no animal quanto aqui, ó, essa citocinese aqui no vegetal. Na última etapa nós temos, chamada de telófase, né? A última etapa, nós temos a citocinese. Só que a citocinese aqui no animal, veja como é diferente da divisão do citoplasma no vegetal. Para dividir em duas células, final da mitose, né? O que a gente queria, precisa dessa divisão do citoplasma. Só que aqui no animal é de fora para dentro, essa citocinese, e no vegetal é de dentro para fora. Traduzindo, lembrando lá da física, né, Chuchu? Você emprega esses termos centrípeta e centrífuga lá na física, né? Mas aqui a gente aplica na biologia da seguinte maneira: olha, como o animal tem uma citocinese de fora para dentro, ela é chamada de citocinese centrípeta. Já do vegetal, como ela vai fugindo do centro, essa citocinese, ela é centrífuga. Por quê? Por conta da presença no vegetal, Chuchu, dessa rígida parede celulósica que eles têm. Essa parede celulósica, membrana esquelética, né, que o animal não tem, impede da citocinese ser como no animal, meio que forçando, movimentando microtúbulos, né, de fora para dentro. Não tem como, porque isso aqui, ó, Chuchu, é muito rígido, a parede celular. O que obrigou na evolução das plantas elas se adaptarem, fazendo uma divisão de fora para dentro, já que não tem como fazer esse movimento de dentro para fora, de novo, Chuchu, já que não tem como fazer esse movimento de fora para dentro devido à presença de algo rígido aqui. Então, aqui você tem no animal, ó, presta atenção, a membrana plasmática, que toda célula tem, até a vegetal, claro, mais a verdinha representada, a parede celular celulósica, né, Chuchu? O animal já não tem. Bom, sendo assim, agora volta para a questão. Onde que entra o CG aqui, ó, o complexo de Golgi? Ele origina, brota dele algumas vesículas, que agora são vesículas que começam a compor, ó, com carboidrato, né, com polissacarídeo, uma chamada lamela média. E esse depósito de vesículas para fazer uma marcação onde vai ter a divisão em duas células, essa marcação vai se chamar lamela média. Ela vem com depósito de fragmoplastos, né, dessas vesículas cheias de carboidrato, né? Aqui é como se fosse, então, uma formação, uma marcação onde vai ficar posteriormente, aí sim, olha aqui no desenho, eu vou concluir para você, presta atenção, uma parede celular tanto aqui quanto ali, ó, para finalmente acabou a mitose, nós temos duas células vegetais.
como era o programado, certo? Além disso, eu vou dar uma limpada aqui, ó, pronto, para você lembrar que há outras diferenças na telófase, na mitose, né, na última etapa, animal e vegetal. Então, por exemplo, aqui, ó, lembrar que no animal há o áster, essas fibras azuis aqui, em volta dos centríolos que estão de verde, né? Então, como tem centríolo na célula animal, na vegetal não, você lembra disso? Na célula vegetal, nos vegetais superiores, que são gímeno e angiospermas, ou seja, cara, tudo quanto a maior parte das plantas que existem, né? Vegetais superiores. Né? Eles não têm centríolos, e os animais têm os centríolos. Ó, um parzinho de centríolo aqui e um parzinho de centríolo ali. Então, é dali que vem as fibras do fuso, dos centríolos, né? Aqui não, aqui as fibras do fuso vêm mesmo sem centríolos, né? Mas, esses centríolos, eles fazem da célula animal uma célula cêntrica, ou a própria mitose, ou a própria telófase, eu digo que no animal ela é cêntrica, a presença de centríolos, né? Enquanto que aqui não tem centríolos, então ela é acêntrica, a célula vegetal ou a mitose dela. E como esses centríolos, presta atenção, eu sei que é detalhinho, mas eles caem, Chuchu, vem. Esses centríolos verdinhos no animal, portanto, estão apoiados em outras fibras aqui de azul, as fibras do áster. Eu falo que essa célula animal, então, além de ser cêntrica, ela é astral. Ela tem as fibras do áster que dão apoio para os centríolos. Claro que se o vegetal não tem centríolo, ele não vai ter áster para apoiar centríolo, então é anastral. A parte chata aqui, né? Mas que a gente relembrou além do que a questão pediu, tá bom? Então tá aqui, ó. Então a estrutura, desculpa aqui, ó, feita durante a produção de espermatozoides, que é a espermiogênese, né? É o acrossomo. E qual o papel da organela ilustrada na citocinese em células vegetais? É fazer, ó, aqui, ó, a lamela média. Ele forma fragmoplasto, que são aquelas vesículas depositadas do centro para fora, com carboidrato, uma marcação. Lamela média, que é uma membrana externa sobre a qual se forma a parede celular, como eu te expliquei, finalizando aí a mitose. Então, são funções aí completamente diferentes, mas ao mesmo tempo é secretar, fazer vesícula, é sempre muito parecido. Bora lá? Posso ir para 4, meus amor? Lembre-se que, então, se eu tiver muito devagar ou muito rápido, você pode me orientar aí, né? Às vezes eu estou chovendo no molhado para vocês, falando tudo que vocês estão cansados de saber. Apesar de ter, ou agora ao vivo, o pessoal que está assistindo gravado, apenas 5 pessoas, né? A partir de uma pessoa, não importa, Chuchu, a gente já pode pensar em ser uma pessoa que sabe muito ou que sabe pouco. Então, eu não sei, eu não estou olhando para a carinha de vocês, as reações, vocês têm que me orientar, né, Chuchu? Érica, pode ir mais pauleira ou volta lá, por favor, Chuchu, tá bom? Tá, então, número 4. Eu estou aqui com 2 telas, sempre vendo aí o chat de vocês. Deixa eu só abaixar aqui e ver isso. Nos últimos anos, estudos mostraram que em neurônios de pacientes com Alzheimer, gente, uma enzima desencadeia a fragmentação de uma determinada organela. Esta fragmentação da tal organela resulta em alterações no empacotamento e encaminhamento de proteínas para o exterior da célula. Parece que eu já ouvi falar disso hoje. Isso aqui não é uma secreção celular, gente? Bem, nomeia a organela citoplasmática. Sem mais delongas, mano, claro que é o complexo de Golgi. Tá bom? Eu já tiro a tarja aí, a gente está falando sim de novo dele, secreção celular. Só que apresente uma função dessa organela relacionada à reprodução humana. Então, ó, cara, não vou perder muito tempo, não, a não ser lembrar que a gente acabou de ver tudo isso. Lembrar do seguinte, ó, eu reconheci o HER aqui, com seus ribossomos fazendo proteínas. Essas proteínas chegam para o complexo de Golgi empacotar, armazenar e secretar, ó, na forma de vesículas, fazendo então a função de secreção celular. Mas eu sei que não foi o caso dessa questão. Tudo que está aparecendo aí eu já te expliquei hoje, mas pode aparecer em alguma questão uma coisa chata, que é o nome, ó, dessas vesículas que se fundem à membrana plasmática para exteriorizar proteínas ou carboproteínas, como a gente está vendo. São vesículas de exocitose, de exteriorizar substâncias, né?
ou grãos de zimógeno ou zimogênio. Essas, e não aquelas que vêm do HER com proteína. Não, isso aqui é só vesícula com proteína, né? Que vem para ele empacotar em novas vesículas, agora sim chamadas de vesículas de secreção, ó, que serão fundidas à membrana para exportar substâncias proteicas ou carboproteicas. Grãos de zimógeno ou zimogênio, portanto, são estas vesículas que vão se fundir à membrana vindas do complexo de Golgi, tá bom? Então, tá aqui, ó, já a organela fragmentada é o complexo de Golgi, a função relacionada à reprodução humana é a formação do acrossomo, que a Erika já explicou muito hoje, estrutura vital para o processo de fecundação, e é isso, fui para 5. Eu que estudo desenhos com a Érica, enche o saco, mas eu estudo. Eu já reparei que a figura representa, mesmo que não viesse escrito, veio escrito que é o citoesqueleto, mas poderia não vir, Chuchu. Eu já reconheci um emaranhado de túbulos, microtúbulos, filamentos, só pode ser o tal do citoesqueleto, ele é formado por filamentos intermediários, microtúbulos. O esqueleto da célula que célula? Boa pergunta, porque não é toda a célula. E filamentos de actina, mas é um amaranhado de microtúbulos ali, de células, então, Chuchu, eucarióticas, por favor. Bactéria não tem citoesqueleto, é só célula eucariótica. Então, letra A. Qual componente do citoesqueleto, já que ele tem filamento intermediário, microtúbulo e filamento de actina, qual componente do citoesqueleto interage com a proteína miosina? E além disso, meus amores, qual a função dessa interação no interior de células especificamente musculares? Aqui não está tão difícil, por quê? Porque você estuda bastante na fisiologia e também na aula de histologia a contração muscular. Então, nós estamos falando da interação entre duas proteínas, actina e miosina. Actina e miosina. Eu tenho que reconhecer no desenho quem é a actina, quem é a miosina nesse sarcômero aqui. Aliás, o que é mesmo o sarcômero? Precisa, meus amor. Então, ó, eu vou melhorar isso daqui para você. Vamos lá? Vamos. No nosso músculo, Chuchu, olha o que tem lá para contração muscular. Nós temos essas bandas, né? Que a gente, quando dá um zoom, vê aqui melhor, ó. Tá vendo aqui, ó? Que nada mais é do que, vamos rabiscar? Vamos. Aqui, ó. Unidade de contração muscular. Hoje em dia, eles dão outros nomes também, além de sarcômero. Você pode encontrar como alguma outra expressão que nem eu lembro agora, mas sarcômero ainda é uma unidade de contração muscular. Se você lembrar, se não me engano, eles chamam também de miômero, né? Há vários nomes para o sarcômero, mas o importante é você ver que é uma unidade de contração muscular. Se é unidade, é porque há vários sarcômeros. Então, aqui eu estou vendo um sarcômero, aqui eu já estou vendo outro. Se eu estivesse dando zoom nessa fibra que eu puxei aqui do músculo, eu viria outro sarcômero, outro. Então, sarcômero, como unidade de contração no nosso músculo, é um espaço entre duas chamadas aqui, ó, linhas Z. A parte chata da coisa, mas eu estou com vocês, tá bom? Então, essa chamada linha Z, que é filamento de proteína, né? Tá vendo aqui, ó? Olha como ela encurtou esse espaço chamado sarcômero quando o músculo está contraído. Então, o espaço entre essas duas linhas Z, ou seja, o próprio sarcômero, dá uma olhada aqui como está mais curto o sarcômero durante o quê? A contração muscular. O sarcômero durante o relaxamento, o espaço entre duas linhas Z proteicas, ó, tá maior. E aí que acontece isso de ficar menor o sarcômero, o espaço entre duas linhas Z durante a contração, por conta, dá uma olhada, de um deslizamento das proteínas chamadas de actina, essas mais fininhas, sobre essas mais grossas de miosina. Se eu colocar isso na forma de um GIF, eu acho que você relembra melhor. Dá uma olhada aqui, ó. Presta atenção no GIF, ó. Opa, peraí. Ainda em inglês, mas não faz mal. Então, o sarcômero, esse espaço entre duas linhas Z, né? O que acontece? Diminui durante a contração, ó. Relaxou, contraiu. Relaxou, contraiu. E durante esse processo, perceba que não muda o tamanho tanto da actina, ó, quanto as do meio miosina. Não mudou o tamanho dessas proteínas, mudou o espaço
entre duas colunas Z, certo? Onde ficam aderidas as proteínas aí de actina, que deslizaram sobre os filamentos proteicos de miosina. Então, o que diminuiu foi o tamanho do sarcômero, de um espaço, e não da miosina ou da actina. Não, elas são proteínas que continuam com o mesmo tamanho, apenas deslizou, né, a actina sobre miosina durante a contração muscular. Então, tá aqui, ó, qual componente do citoesqueleto interagem com a miosina no citoplasma e a função muscular são os filamentos de actina que interagem com miosina. Deslizamento de actina sobre miosina, como a Erika mostrou, provoca a contração muscular. Se a prova fosse minha e eu tivesse tempo, eu colocaria só um brilhozinho final, sem encher linguiça, provoca a contração muscular e, portanto, a diminuição do chamado sarcômero ou miômero. Bom, Chuchu? Só para dar tapa na cara, no bom sentido, né? Mostrar que eu sei do que eu estou falando mesmo. B. Qual componente do citoesqueleto participa da Peraí, eu ouvi falar hoje em mitose, meiose. Peraí, multiplicação celular. Vamos falar da mitose. Uma célula se dividindo em duas, se multiplicando, né? Então tem a ver com divisão celular? Tem. Como este componente contribui para a manutenção da ploidia das espécies? Ou seja, ploidia, cara, a célula é N ou 2N? Ela é haploide ou diploide? Nossa, o que tem a ver? Tudo a ver, meus amores, porque aqui, ó, dá uma olhada, eu já tô vendo, opa, bora aqui, aí, eu já tô vendo o seguinte, vem aqui, ó, nessa fotomicrografia, parecem dois ovos, né, sei lá, para mim, quando eu vejo isso, parecem dois ovos com a gema verde aqui, ó, não, mas na verdade, isso é uma célula eucariótica, olha o espaço do núcleo aqui, ó, retirado. E a outra célula eucariótica, eucariótica com núcleo, né, onde o núcleo foi retirado aqui, ó, e nós tiramos do citoplasma todas as organelas, tiramos mitocôndria, complexo de Golgi, tiramos tudo, ribossomo, HER, deixamos no citoplasma aqui, ó, só o citoesqueleto, esse emaranhado, então, de proteicos, é sempre proteína, de filamentos, microtúbulos, né, proteicos aqui na célula eucariótica, fica no citoplasma. Esse emaranhado de rede de filamentos proteicos, que é o citoesqueleto. Até aí, tudo bem, eu já tinha até relembrado. Olha aqui que interessante, mano, isso daqui é fotomicrografia, só o citoesqueleto da célula, né? Então, você viu lá esse emaranhado de túbulos, é o citoesqueleto da célula. Olha onde ficava o núcleo aqui, né? Eu tirei o núcleo, tirei todas as organelas do citoplasma e deixei só o citoesqueleto da célula eucariótica aí. Bom, só que as funções desse citoesqueleto vão além do que essa questão aí está abordando. O mesmo aconteceu com a questão anterior, né? Então, vamos relembrar tudinho. É claro que qualquer esqueleto, seja o meu esqueleto, que no caso é ósseo, seja o esqueleto da lagartixa, seja o esqueleto dessa célula, dá o formato para a célula. Pode ver, o crânio, ele dá o formato para a minha cabeça, os ossos da mão dão formato para quê? Para o que eu chamo de mão. Então, eu tenho aqui uma estrutura que dá a forma da célula, porque se eu mudar esse emaranhado, olha que interessante, isso tem a ver com uma outra função aqui. E imagine que esse seja um microtúbulo proteico, e que veio mais para cá, esse veio mais para cá, esse outro, pronto. Se eu olho o contorno da célula, já mudou para cá, ó. Já mudou o formato da célula. Tem uma pontinha aqui que eu não via antes. Uma emissão de pseudópodes, de repente, né? Então, sim, dá o formato para as células, o citoesqueleto, dá a ela uma capacidade de movimentação, porque ele tem ali proteínas de contração também, certo? Sustenta as organelas, então faz com que uma célula consiga grudar em outra, dentre outras funções, né? Mas quando eu volto aqui para a parte mais detalhada, mais chata, Chuchu, eu vejo que há diferentes componentes no citoesqueleto. Né? Ele é composto de 3 tipos de filamentos proteicos: os microfilamentos de actina, que são feitos de actina, mas dentre aqueles filamentinhos eu tenho também os intermediários, que são feitos de proteína outra, que é a queratina, né? E os microtúbulos, que tem na composição deles uma outra proteína chamada de tubulina, certo? Então, dá uma olhadinha nessa tabela aqui. Nós colocamos, então, os 3 tipos de filamentos proteicos desenhados. Eu vou dar um zoom em cada um deles, porque está muito ruim, ó. Então, primeiro uma geral aqui, né?
os 3 tipos de filamentos proteicos, temos apontados aí microtúbulos de verde, né, que se originam no centrosomo, o núcleo está apontado ali na célula, repare nos filamentos intermediários e nos filamentos de actina ali, tá bom? Mas quando eu olho opa, deixa eu ver aqui, eu não dei o zoom, que pena, eu achei que ia ficar muito longo, mas não preciso do zoom não, mas quando eu olho com cuidado aqui, mesmo sem dar o zoom, ó, dá uma olhada, eu vejo que os microfilamentos feitos de proteína quitina, eles têm as suas funções, tá vendo aqui, ó? Inclusive, função de mexer aqui embaixo da membrana, onde eles ficam, ó, tá vendo? E fazer a formação de pseudópodes para fagocitar alguma substância, ou fazer essas microvilosidades aqui, ó, intestinais, movimentando aí essa região, acaba fazendo essas microvilosidades. Então, a parte chata é você associar o nome do filamento do citoesqueleto com a proteína aqui em cima, ó, que forma ele, num desenho, como que ele aparece, aquele componente, mas são sempre filamentos proteicos de alguma maneira, né? E a questão está falando do que mesmo? Agora volta para a questão, Chuchu, de divisão celular, célula se multiplicar. E eu percebo que os microtúbulos feitos de tubulina, eles reorganizam-se em fibras do fuso. Então, é a isso que a questão está se referindo. Ó. Deixa eu voltar para ela agora sim, para concluir, te explicar melhor. Então, vamos lá. Ó. Desses 3, isso eu acho que é difícil de lembrar. Por isso que eu estou perdendo um tempo aqui, Chuchu. É uma coisa que enche o nosso saco mesmo, e a gente está treinando. Treinar é assim, enche o saco, é repetição, é concentração, é força. Então, vem. Desses 3 filamentos, são os microtúbulos, ó, esses aqui, ó, que formam as fibras do fuso. Durante a mitose, as fibras separam as cromátides e mantêm constante o número de cromossomos das células, mantendo a sua ploidia. Hoje ainda eu vou chegar numa revisão de mitose, onde você vai ver isso aqui com mais clareza, tá bom? Então, durante divisões celulares, eu preciso de microtúbulos, seja para separar as cromátides na mitose ou no meiose, para separar os cromossomos homólogos, que é uma das grandes diferenças entre mitose e meiose, que eu também vou relembrar hoje ainda. Permitindo aí, por exemplo, na meiose, a formação de gametas N a partir de células 2N, né? A diminuição da ploidia, cujo encontro durante a fecundação lá de gametas, né, possibilita a manutenção da ploidia das espécies. Então, eu vou pedir a sua paciência que não entendeu essa parte, porque hoje ainda eu vou revisar mitose e meiose e a gente volta nessa explicação aqui. Eu acho mais produtivo, tá bom? Senão a gente vai ficar chovendo no molhado e não consegue ir para frente. Calma que daqui a pouco vai aparecer isso daí bonitinho, certo? Agora um exercício do tema 8, veja lá que eu já estou na página, abra, Chuchu, na página 342, 343, tá vendo lá, tema 8? Muito recorrente esse tema de síntese proteica de código genético também. Então, antes de ir para a divisão celular, calma, vamos aqui para o tema 8. Unicamp. É um exercício que pedia um pouco de interpretação, você repara nisso, ó, vamos comigo. A estrutura química do composto puromicina, e você já fica nervoso, fica nervosa quando vê uma palavra que nunca ouviu falar. Nem eu nunca ouvi falar. Calma, não é assim que funcionam as coisas no vestibular. Relaxa, fi. Respira fundo. Puromicina. Calma, não sei o que é, vamos ver. Ó. É muito semelhante, já tá falando o que é. Relaxa. A estrutura de um RNA transportador. Isso sim você deve saber o que é RNA transportador. Porque tem mensageiro, tem transportador e tem RNA ribossômico. Então, a estrutura química desse composto que eu nunca ouvi falar é muito semelhante a algo que eu conheço, relaxa, que é o RNA transportador. Em virtude dessa semelhança, os ribossomos de bactérias, ó, procariotos, são capazes de interagir com essa substância como se ela fosse um RNA transportador. O ribossomo catalisa a formação de uma ligação covalente entre a cadeia proteica em crescimento e essa substância puromicina, se esse composto estiver presente durante a tradução que ocorre lá no ribossomo. Após tal evento bioquímico, novos aminoácidos não podem ser incorporados à cadeia da proteína. Calma, reserve. Por que essa substância que eu conheci agora? Então, eu vou ter que recorrer ao enunciado, relaxa, e as minhas aulas de bio, claro, mas muito do que eu tenho que entender está no próprio enunciado, eu vou ter que ler de novo com calma daqui a pouco, né? Porque a puromicina tem ação antibiótica sobre bactérias, ou seja, mata bactérias.
E na presença dessa substância, a massa molecular média de uma dada proteína bacteriana será maior, igual ou menor em relação... Tá, então vamos primeiro nessa daqui, ó. Por que essa substância mata bactérias? Quando eu olho de novo o enunciado com mais calma, eu vejo que ela participa, se ela é semelhante a um RNA transportador, lá no ribossomo, durante a tradução, participa da produção do quê? De proteínas. E a bactéria, Chuchu, não, como você, ser vivo qualquer, não vive sem produção de proteína. Só assim, pensando assim, mas a gente vai olhar mais a fundo o enunciado, ele já deixa na cara que essa substância aí mata a bactéria porque bloqueia a síntese proteica bacteriana. Ninguém vive, ser vivo, eu estou falando, nenhuma bactéria vive sem produzir proteína nos seus. Em primeiro lugar, você é água, nos seus ribossomos, filho. Em primeiro lugar, você é água. Em segundo lugar, você é proteína, cara. Sabe? Então, vamos lá. Com essa parte da questão do enunciado aqui, ó, o ribossomo catalisa a formação de uma ligação entre cadeia proteica e crescimento e essa substância, se esse composto estiver presente durante a tradução. Então, após tal evento bioquímico, novos aminoácidos não podem ser incorporados à cadeia da proteína. E aí, a bactéria sem proteína, ela não vive, simplesmente por isso ela morre. Se impede a produção de proteínas, ela não vai viver, nem você, tá bom? Comprometendo, olha aqui, olha essa palavra. O conjunto de reações químicas do meu corpo depende do quê? De proteínas que eu faço, eu e a bactéria. Então, não vai ter mais metabolismo, enzimas principalmente, né, atuando nas reações químicas, elas são proteínas, e ocasionando assim a morte desses organismos. Você está percebendo que, como a gente está treinando, ainda mais para uma segunda fase, onde você tem que escrever, ou sabe ou não sabe, não tem como enrolar, Chuchu, perceba que as respostas, elas, apesar de enxutas, é papum, né? Ela prova que a pessoa estudou mesmo quando bem escrita. Então, tem um pouco de português aqui na parada, além da biologia, né? Ó, comprometendo, né? O metabolismo. Então, você empregar palavras do português que normalmente você não emprega no dia a dia. Eu, Érica, se eu for explicar isso no dia a dia, eu falo: a bactéria vai morrer porque proteína é bom, pronto, acabou, porque sim. Agora, se eu vou escrever, olha só, olha, ó, outra coisa, né, gente? Colocar no papel, né? De forma organizada, usando palavras aí, ao mesmo tempo que deixar a resposta sucinta, tapa na cara, vai direto, né? Então, aqui, ó, a massa. Outra pergunta, ó. Na presença dessa substância, então, a massa molecular média de uma dada proteína será maior, igual ou menor? Claro que é menor. O enunciado já falou que novos aminoácidos não podem ser incorporados. Então, vai ficar menor a proteína, já que a puromicina impede a ligação, como diz o texto. Pronto, final, fui. Questão de interpretação mais do que qualquer coisa. B. A puromicina também é utilizada para transgenia, aquela técnica que, inclusive, caiu de novo agora, vocês viram nas últimas provas, e a gente tinha revisado já, né? Fazer transgênicos, incorporar genes ou artificiais ou de outras espécies numa célula, né? De uma espécie qualquer. Transgenia. Então, bora lá. Por que usa essa substância para transgenia, que eu não só sei bem o que é, como já respondi nos últimos vestibulares aí? Bom, neste caso, um gene que codifica, tem a informação para fazer uma proteína do tipo enzima, que destrói a puromicina, é adicionado, juntamente com o gene de interesse do pesquisador ao genoma de células cultivadas in vitro. Se eu estou transferindo genes novos para a minha célula, é uma célula transgênica agora. Na presença de puromicina, a taxa de sobrevivência de células que receberam esses genes será igual, maior ou menor em relação à sobrevivência de células não modificadas, que não receberam aí esse gene que codifica a enzima, e explique seu raciocínio, certo? Então, bora lá, Chuchu. Bom, você deve ter percebido que a taxa de sobrevivência dessas células que recebem aí, né, esse gene, será maior. Como assim maior? Células que receberam esse gene serão capazes de sintetizar a enzima, então, que destrói aquela substância puromicina que não era boa para o metabolismo, lembra? Então, não vai ter a sua síntese proteica comprometida. Mais uma vez, Chuchu, um enunciado de ler mais de uma vez, dependendo de algumas pessoas que têm mais dificuldade de interpretação, a resposta também praticamente estava aqui, certo? No enunciado e na própria pergunta aqui.
Se ela vai a célula receber um gene que codifica uma enzima que destrói a puromicina, que por sua vez impedia o metabolismo, essa célula vai sobreviver mais. Certo? Bora mais um pouquinho? Fui. 2. Ah, já tô vendo eu que estudo. Eu nem li o enunciado da 2 da FUVEST, cara. E eu já vi que tem uma tabela de chama código genético. Eu sei. Ô, Érica, mas eu não tô vendo as trincas de bases. O CA. Oh, pelo amor de Deus. Tá sim. Olha aqui. O aminoácido fenilalanina, FEM, se preferir, só a inicial dele, às vezes vem abreviado, vem em inglês, vem assim, ó, PHE, FEM, aminoácido, tá bom? Aminoácido, tá bom, deixei ele aí, aminoácido fenilalanina. Ele vai aparecer lá no ribossomo se o códon for aí você vem nessa mesma linha aqui buscar, ó, U. Então, eu já sei que o códon UUU codifica o aminoácido fenilalanina. Já, olha só relembrar rapidão para quem tem dificuldade. Vou trocar de cor. Calma aí, sou dessas. Deixa eu fazer isso aqui, ó, melhor. Vou trocar só para você ver bonitinho. Já o códon, essa trinca de bases de RNA mensageiro que se chama códon, tá bom? Já a trinca, o códon, a trinca de bases, agora eu vou aqui na segunda, ó, C, C, veja, também manda, digamos assim, manda chegar lá no ribossomo para compor a proteína durante a tradução, fenilalanina. Só que eu já estou lembrando que o código genético, letra A, ó, é degenerado. O que é isso, degenerado? O U quer dizer fenilalanina, mas também o UC. Então, há mais de um códon para o mesmo aminoácido compor ali uma sequência proteica. Então, pera um pouquinho, eu já vou direito para essa questãozinha. Mas quando eu olho o código genético aqui, ó, inteirinho, ó, agora fui eu que dei esse aqui para você, a questão deu para você também, só que de outra forma, né? Aqui, ó, Chuchu, UU, fenilalanina, UC, fenilalanina, códon UA e UG, leucina, quer dizer aminoácido leucina, é código, quer dizer, igual código Morse, quer dizer I love you, UC, quer dizer o quê? Fenilalanina. Isso vale para praticamente todos os seres vivos do planeta, até para a bactéria simplinha. Lá na bactéria, no ribossomo dela, o U quer dizer fenilalanina. Isso sugere uma evolução. Isso aqui, sabe o que é isso? Isso aqui é um tapa na cara. Isso aqui é aula de evolução, filho. Sugere que todos viemos, todos nós seres vivos, o código que a nossa célula usa é o mesmo, da palmeira ou da aranha, é o mesmo, sugere uma evolução das primeiras células que já tinham esse código aqui. Isso aqui é aula de evolução, não é de citologia, não, cara. Ao mesmo tempo, olha que lindo, cara. Tá bom? Então, pera um pouquinho. Outra coisa que eu tô lembrando aqui, analisando os códons, as trincas de bases de RNA mensageiro, lembre-se que são trincas de base, os códons são de RNA transportador? Não. DNA, gente, que DNA? Tô vendo um monte de U, eu não tô vendo timina. Você tá vendo timina aqui, T? Então não. É RNA, mas qual RNA? O mensageiro. Tá bom, então, eu vejo que há um códon que também caiu esses dias da prova, que eles foram cruéis, se não me engano, eles pediram para você memorizar isso aqui, eles não mostraram, se não me engano, Chuchu, memorizar que há um códon de início, que não só leva um aminoácido, não é que leva, faz com que apareça metionina na sequência, determina metionina na sequência, que é um aminoácido, mas também fala começou, e esse códon de início é A ou G. Então, no meio desses códons, eu vejo que também há códons, aliás, 3 deles, ó, de stop, de finalização, para falar que acabou ali a produção da tal proteína no ribossomo. Certo, Chuchu? Agora, turma, que eu dei uma relembrada um pouquinho maior, vamos lá? Quais são as propriedades do código genético? Primeiro, você está vendo lá, letra A, a questão A, ele é degenerado, que eu posso chamar também de redundante, ou seja, o mesmo aminoácido, por exemplo, aqui a isoleucina, ela é codificada por mais de um códon. Aqui tem 3, por exemplo, que querem dizer a mesma coisa, quer dizer aminoácido isoleucina na sequência da proteína, por favor, certo? É isso ser degenerado. Mais uma coisa, lembrar que o código genético, eu falei, ele é universal.
É o mesmo praticamente para todas as espécies do planeta. E outra, Chuchu, o código genético, aquela tabela, ela é ambígua. Desculpa, meu senhor. Ela não é, se tem uma coisa que ela não é ambígua. Ela nunca quer dizer duas coisas. Ela é inequívoca. O que é isso? Nenhum códon especifica mais de um aminoácido. Como assim, Érica? Então, pega esse códon aqui, AUU. Ele quer dizer isoleucina, certo? Nunca AUU vai querer dizer alguma coisa outra a não ser isoleucina. Ele não é ambíguo. Ele não quer dizer isoleucina, metionina, mas também AU pode ser ácido não sei o quê. Não, é sempre isoleucina, AU. Agora, por sua vez, isoleucina ela pode aparecer na sequência por conta de AUU, AUC ou AUA, mas AUA sempre quer dizer isoleucina, certo? Ele é não ambíguo, ele é inequívoco, esse código genético. Maravilhoso, né? Mas vem comigo, Chuchu, que geralmente você tem dificuldade nisso. Olha, eu vou dar um exemplo para concluir esse exercício aí, Chuchu, porque ele é longo pra caramba. Vem comigo aqui primeiro, tenha calma, tá? Eu vou dar primeiro, suponha um trecho de DNA, ó. Ah, Érica, se você não falasse agora, eu ia saber que é DNA, porque tem timina, tem T na composição, não tem uracila. Verdade. Nem que não tivesse aqui, eu já saberia que isso é uma sequência de bases aí de DNA, pela presença da timina. Tá bom. Ô, Érica, mas DNA não são duas fitas? Não seria assim, ó? Seria A com T, C com G. Seria, você tem razão. Só que não me interessa agora isso, só estou lembrando que são duas fitas, né? Ó, que seria a segunda fita do DNA, esquece isso aqui, que eu nem falei ainda, tá? Tô no DNA. Seria C, G, A com T, ó, C com G, duas fitas. G, A com T. Sim, você pensou certo. Mas é que eu não estou falando disso. Eu estou falando que, suponha que vai ocorrer transcrição. Transcrição é fazer RNA, Chuchu. No caso aqui, suponha que eu vá fazer RNA mensageiro. Transcrição é DNA fazer RNA, que pode ser mensageiro, pode ser transportador, pode ser ribossômico. Suponha que eu vá fazer um mensageiro, aquele que tem códons. Ô, Érica, mas qual dessas fitas aí vai fazer transcrição? Porque eu lembro que é só uma fita que é ativa. Boa! Então, suponha que essa aqui seja a fita que vai fazer transcrição. Essa, a famigerada fita chamada ativa, que vai fazer um RNA. Então, apaga outra para eu não confundir. Apaga o Chuchu. Então, essa fita eu não estou colocando justamente porque ela não vai me interessar. Ela não é a fita ativa que vai fazer transcrição. Só uma fita que faz, bebê. Tá bom? Então, pergunta: sendo essa fita ativa, como seriam os códons correspondentes, cara? Seria UUU, seria GAG, seria G com C, C com G, A com T? Eu estou fazendo RNA, meus amores. No lugar do T, você vem aqui e coloca o U, relembrando rapidinho. Tá bom? Ó. E segue a vida, ó. C com G, A com T. Não, aqui é A com U. Tá, já relembrei, Érica. Então, peraí, porque tá fazendo RNA, que tem U, Gracila, né? Aqui, ó, o que você confunde. Aí você vem aqui no T e bota o que aqui depois, no T? Ah, né, meus amor. Ah, ele pode sim apresentar, o que ele não pode ter aqui nessa sequência azul é timina e C com G. Tá bom. Depois disso, Chuchu, agora eu já sei do que eu tô falando, tô dando uma limpada, já tá tudo pronto ali. Eu poderia perguntar como seriam os anticódons correspondentes àqueles códons, ou seja, qual seria essa pergunta aqui? Os RNA transportadores, que transportam os aminoácidos lá para dentro do ribossomo. Porque o mensageiro, ele só trouxe a notícia do gene aqui, do DNA, qual será a sequência de aminoácidos, né? De acordo com aquela tabela. Vai ser qual aminoácido? Fenilalanina, não sei o que, você vai consultar lá. Agora, o transportador é o que leva. Ah, tá bom, mensageiro é o ou seja, fenilalanina, lá na tabela, que você quer, deixa que eu, transportador, vou transportar fenilalanina lá para o ribossomo. Só que o transportador se liga temporariamente ao mensageiro para deixar transportar o aminoácido e vai embora. Então, ele tem que ter uma correspondência com o mensageiro. Portanto, ó, se o mensageiro tem o códon UU, o anticódon do transportador que está transportando o aminoácido vai ser AAA, certo? G com C,
A com U. Não é A com T, ô meu senhor. De novo, isso aqui é um RNA. Apesar de T, ele também é um RNA. Ele tem U, certo? Então você vem daqui para cá. Ô, Érica, é impressão minha ou eu percebi? Não sei, o que você percebeu? Olha a sacada, meus amores. O transportador, não o mensageiro da tabela de código genético, pelo amor de Deus, mas o transportador, o que leva os aminoácidos lá, se ligando ao mensageiro temporariamente, para deixar o aminoácido embora, ele é como o DNA, a não ser pelo fato de que, claro, ao invés de T, ele tem U. Repara, opa, que não. Ao invés de T, vamos lá de novo, ó, ao invés de T, ele tem U. Mas é igual, tá vendo? O anticódon, ele é igual ao gene, o DNA, né? A não ser pelo fato que o DNA tem T e ele, claro, se ele é RNA, ele tem U. Olha que belezinha. Então, e quando você percebe isso, é coisa que você percebe, estudando ao longo do tempo, né? Aí, dependendo da questão, pode ficar mais fácil para você percebendo isso, né? Agora, então você foi lá, esse, por exemplo, seria um exercício sem códon de iniciação e de finalização, porque nem sempre tem, viu, gente? No exercício, na vida sempre tem, na produção de proteína, não ia começar com Fê, ia começar com metionina, lembra? Códon de iniciação? E se a célula não quiser aquele primeiro aminoácido metionina, ela vai lá e tira ele, certo? Mas sempre começa com metionina. Mas o exercício nem sempre começa com códon de iniciação, nem sempre ele acaba com de finalização, o exercício. Então, aqui um exemplo desse. Então, eu vou lá na tabela de código genético, pesquisa lá, se você buscar por AA, vai dar errado. Mensageiros, códons lá, tá bom? Aí vai estar escrito fenilalanina. Pesquisa por GAG, vai estar lá, ácido glutâmico, GLU. Pesquisa por CGU, vai estar lá aminoácido, arginina. E aqui eu tenho a sequência de aminoácidos que foi determinada pelo mensageiro, mas quem levou esses aminoácidos lá para dentro foi o transportador. Ô, Érica, diga, e o ribossômico? Quem? O RNA, que está faltando citar aí, bem lembrado. O ribossômico, cara, como o nome diz, ele está o tempo todo participando desse processo todo de tradução, fazendo parte aqui, ó, da estrutura do ribossomo. Então, se isso daqui desenhado é um ribossomo, o RNA está aqui, ó, na estrutura dele, faz parte da estrutura do ribossomo, o RNA ribossômico e proteínas também fazem parte dessa estrutura do ribossomo. E lá dentro, a fenilalanina se ligando com o GLU, se ligando com outro aminoácido ARG, né? Dentro desse ribossomo que é feito de RNA ribossômico. Então, não esqueça dele, está sempre escondidinho aí o RNA ribossômico, mas ele participa e é imprescindível nesse processo todo. Tá bom? Então, agora sim, ó, voltando para a letra A, o código genético eu sei que é degenerado ou redundante, ó. Outra dica que eu estou dando aqui para vocês, gente. Toda vez que eu, Adalberto, Ana Cris, internet, você mesmo percebe, a gente dá para você um sinônimo e você lembra, você coloca na prova, se você tiver com tempo. Mas se você tiver em dúvida, é degenerado ou o quê mesmo? É redundante? É o quê? Não põe, pelo amor de Deus, não arrisca. Mas se você tem certeza, esses sinônimos, esses ou que nós usamos, eles são sempre preciosos. Então, vai, por exemplo, eu vou falar lá, os glóbulos vermelhos ou eritrócitos, né, ou hemácias, que seja, é a mesma coisa, mas você estuda que nem a louca, que nem o louco, os sinônimo idiota porque dá o trabalho. Já não basta uma palavra, tem que ter o ou na biologia, né? E você lembra, cara, gasta o que você estudou, coloca os sinônimos, por favor, sempre, tá bom? Porque a maioria dos aminoácidos é codificado por mais de um códon. Isso aqui a gente já tinha visto. Agora, Chuchu, vem, agora depende de um pouquinho mais de raciocínio seu. Desculpa se eu estou atrapalhando alguém que está tentando fazer aí, mas é que a ideia não é essa agora, nesse momento, é você acompanhar aqui, ó. Olha o que eu coloquei para você aqui, ó. Eu coloquei essa sequência que eu já tô vendo que tem uracila, então é alguma coisa de RNA, não é mesmo? E a questão te deu isso. Ela falou assim, ó, um trecho da sequência, eu tô lendo o enunciado, um trecho da sequência normal de aminoácidos de uma enzima ativa
é codificado pelo RNA mensageiro, esse aqui, ó, esse da minha tela, que é o que está aí na questão. Então, aqui é um RNA de sequência normal. Por quê? Vai ter mutação, vai ficar anormal, vai ficar mutante? Vai. A gente continua lendo a questão, eu vou ver que esse RNA vai sofrer alguma alteração. Portanto, o DNA de onde ele veio, né? Sofreu alguma mutação. Mas aqui está ele normal, cara, normal. Que faz uma enzima, ó, ativa. Então, essa sequência normal vai levar à formação de uma proteína lá no ribossomo, uma proteína do tipo enzima, ativa, super normal, tá legal. E a sequência de bases peraí, determina. Ah, não, calma aí, vai vir de novo com a tia Érica. Calma lá, que eu já acho que eu já tava falando besteira aqui, ó. Vem comigo. Vou com mais calma, me desculpe, tá? Determine a sequência de aminoácidos aqui da tabela, daqui a pouco, espera, desse trecho da enzima ativa. Isso é o que ele está perguntando, mas eu estava lendo o enunciado que aqui é a sequência normal, ufa. Só que aí na pergunta ele quer que você, ele te deu isso que ele estava falando, desculpe, né? Tá certo até aí. Mas o que ele quer na questão B é determinar a sequência de aminoácidos aqui, ó, desse trecho da enzima ativa e a sequência de bases responsável pela enzima inativa. Tudo bem, Chuchu? Agora sim? Então, bora lá, Chuchu. Essa primeira parte, porque ele continua com a pergunta C, simbora. É simplinho, Chuchu. Eu simplesmente fui lá na tabela, procurei por UGG, daquela maneira lá que a gente já tinha visto, ó. U, vem aqui, ó, o G. Agora a terceira tá aqui do lado, G, na mesma linha da primeira aqui, né, ó. Então, pronto. Acabei de achar aminoácido triptofano, que tá aqui na resposta, o primeiro aminoácido, certo? Então, essa é a sequência normal, sem mutação, de onde eles querem saber, a partir daí, os aminoácidos, né, que compõem essa enzima ativa e normal. Então, é simplesmente isso, Chuchu. Lembrar que são códons de RNA mensageiro. Eu vou lá procurar agora. Claro que eu não vou tão devagar assim, daqui a pouco eu vou acelerar. Pelo segundo, eu vou para AGU. A, que tá aqui, ó, né, ó. G, e nessa mesma linha aqui, ó, eu vou no U. Tá aqui o U, ó. U, pronto. Isoleucina. É isso? Deixa eu ver se eu vi certinho. A, acho que não, né? Oh, desculpa. Mas é um jegue mesmo. Tardinho de vocês, viu? Deixa eu só fazer bem bonitinho aqui. Vocês já viram, né? Aqui tava certinho, aí quando eu fui para a coluninha ali, fui errado. E me empolguei. É isso que a gente faz na hora do nervoso também, né? Então, bora de novo. AGU, desculpe-me. A, G, para sair a nossa U, agora sim, Chuchu, a primeirinha aqui, ó, serina, que tá aqui na resposta. E aí eu fui buscar todos, né? CCA, de novo, C, para achar ali o prolina, A, pronto. E aí, turma, fui achando toda a sequência de aminoácidos. Repare que quem determinou essa sequência de aminoácidos aqui, ser primeiro o triptofano, depois ligar aminoácido serina para fazer essa enzima ativa aqui, foi o RNA mensageiro aqui inalterado, certo? Essa primeira parte, vocês geralmente da questão não têm dificuldade, tá bom? Agora, essa próxima aqui, ó, ele quer mais uma coisa. Determina a sequência desses três enzimas. E a sequência, agora é outra coisa, ó. Agora, tá vendo que eu tampei a resposta aqui, ó, em preto? Né? Porque o que tá aqui em preto que você não tá vendo é a resposta dessa outra pergunta, ó. A sequência de bases AUC, bases do RNA mensageiro responsável pela enzima modificada, que não é mais, então, essa daqui. Como é que eu vou saber, Chuchu? Espera um pouquinho, vamos apagar o rabisco, né? Então, simbora lá. Eles te deram, nessa mesma questão, e eu coloquei aqui agora, é só olhar na questão, ó. A sequência de aminoácidos da enzima modificada. Olha como é diferente. Ela era uma proteína ativa, normal, ó, antes da mutação, com essa sequência aqui, tripto, ser, pró, que você achou lá na resposta. Só que quando ela ficou alterada, inativa, ou seja, mutante, eles te deram qual é a sequência mutante dela. Ela continua com triptofano como primeiro aminoácido, continua com serina como segundo aminoácido, mas ao invés de prolina, que eu esperava, olha aqui na tela, ela mutante já chegou diferente aqui, ó, histidina, e continuou diferente na sequência, ó, repare.
do que você tinha visto quando ela era uma proteína ativa normal. Ela mutante, eles falaram que ela ficou com outra sequência de aminoácidos, olha só. Tudo bem, Chuchu? Então, qual é a pergunta? É justamente a sequência, consultando a tabela, daqui a pouco, de bases nitrogenadas responsáveis, então, por essa nova proteína mutante inativa. Bom, se triptofano não mudou, né? Então, continuou lá o GG, você está vendo lá que não mudou. Não mudou a GU. Agora, turma, a partir daqui eu já sei que teve alguma alteração. E eles te falaram qual é a alteração. É por perda de uma base, ó. Ó, que eu estou circulando aqui no meu slide, mas está lá no texto. Você pode grifar, por favor? Se a alteração foi uma mutação de perda de base, eu já saquei qual é. Eu já vi que perdeu essa base aqui, ó, C. Aí ficou CAU. Consulte por CAU, histidina. Consulte por CAC, histidina. Consulte por UA, leucina. Consulte por AUG, metionina. Certo? Então, eu percebi consultando, aqui é difícil de colocar num slide só a questão inteira, você não ia enxergar nada, mas você está consultando aí a tabela e percebe que a alteração por deleção, perda de uma base que eles falaram, começa justamente aqui, onde na sequência veio CAU e acabou ficando histidina, aminoácido chegando ali, CAC, também quer dizer histidina, e assim vai, né? Então, na nossa resposta, agora sim, Chuchu, vem, ó, pronto. A sequência de bases seria, então, o GG, não mudou essa primeira aqui, ó, né? Continuou com um triptofano, ó, certo? A AGU não mudou, ó, na resposta, continuou com serina. Agora aqui eu já vi que teve uma alteração e que foi por perda de base. Eu reparei que foi perdida a base C, ficando CAU, ó, CAU, tá vendo? Que corresponde à histidina. Para mim, eu vou ser sincera, Chuchu, como sempre, que estou explicando sem olhar para a carinha de vocês, algo relativamente confuso para quem tem dificuldade, porque quem tem facilidade já está no exercício 10, está dando risada disso aqui. Eu não sei se você fez alguma confusão com a minha explicação, você tem que conversar comigo. Tá tudo bem, Chuchu? Fala comigo, você aproveita que você está ao vivo aqui comigo, porque ainda tem deixa eu ver se vai para C ainda, tá bom? Tá tudo bem, gente? Desculpa pelas pequenas confusões no começo ali. Simbora. C, tudo certo, Helena? Ó, escreva o trecho da molécula de DNA que codifica o segmento da enzima normal, ativa, e assinale nessa molécula o local em que ocorreu a mutação. A gente já fez! Nós já fizemos, Chuchu, porque é assim, ó. Fizemos, mas tem que completar ali, né? Se esse era o que ele deu, o RNA normal, lembra que esse é o da ativa que ele está se referindo, a qual ele está se referindo, ó, RNA mensageiro normal, né? Que é esse aqui, a ativa, ele veio de um DNA. Então, o U veio de um DNA onde a base era o quê? A, G, C. Então, é isso que eles estão perguntando, ó, a resposta aqui, ó, já, ó. Tá vendo só? Da onde veio esse RNA normal? Veio de um DNA, de um gene, claro, do DNA, cuja sequência de bases é essa aqui, ó. Ó, você errando, ó, você errando. A com U. Oh, meu senhor, isso aqui é DNA. É A com T. Então, é só não errar isso que tá de boa, tá? Então, a sequência toda tá já aqui, ó, no meu slide, tá vendo? Se você teve alguma dificuldade, me diga. E quando ele diz assinale nessa molécula o local onde ocorreu, a mutação ocorreu na 7ª base nitrogenada do trecho de DNA. 1, 2, 3, aqui na verdade, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí nós vimos que essa base foi deletada. Ela saiu. E ela é a 7ª, portanto. Então, a leitura você faz daqui para cá, certo? Então, a 7ª base foi deletada, resultando na perda de uma guanina, que seria aqui, né, Chuchu? Ó, no DNA, G com C, mas no final das contas acabou saindo. Você viu que ela foi substituída. Deixa eu apagar a rabisqueira. Fui mais um pouquinho, que eu tô sentindo que para vocês tá até devagar. Esse aqui eu vou rapidão, porque, pelo amor de Deus, ele deu 3 sequências, ó. 1, 2 e 3. Eu, pessoa que estuda, pelo amor de Deus, ó como eu tô calibrada já. Eu vitimina, eu sei que é DNA. Eu vitimina, eu sei que é DNA.
Eu vi uracila na sequência aqui, eu sei que isso aqui é RNA, é o básico. Qual deles pode atuar como RNA? E eu não sei o que é RNAi. Eu sei o que é RNA mensageiro, transportador e ribossômico. Ele vem falando de um RNAi, ó, de interferência. Calma! Eu já falei que não é para se desesperar quando aparece coisa que você nunca ouviu falar, nem eu. Você vai interpretar isso aqui, mano, certo? Agora, mesmo sem saber o que é RNA de interferência, qual sequência aqui pode atuar como RNA, eu já sei que é a sequência 3, pelo amor de Deus, mesmo sem saber o que é um RNA de interferência, certo? Somente, então tá aqui já adiantando, a molécula 3, porque é a única que contém uracila, uma base exclusiva do R, pronto e acabou. Agora sim, para responder a questão B, Chuchu, eu vou precisar ler e interpretar o que é esse RNAi. Comecei. Pesquisadores estão estudando a utilização da técnica de silenciamento gênico por um tal RNAi no combate a pragas agrícolas. Sintetizada em laboratório, essa molécula RNA de interferência, ela é programada, está explicando o que ela faz, para inativar genes específicos de pragas que eu quero matar. Nas células desses organismos, a molécula de RNAi se associa a um conjunto de enzimas e fragmenta, destrói a molécula de RNA mensageiro, de modo que o ribossomo não faz sua função preciosa, que é produzir proteína. Epa, que eu estou vendo um jeito de matar essas pragas. Eu quero interditar com esse RNAi a produção de proteína dessas pragas que estão atacando minha lavoura. E aí elas morrem porque o ribossomo delas não vão fazer o quê? Proteína. Já deduzi isso até aqui. Tá bom. Os pesquisadores estão desenvolvendo plantas transgênicas capazes de sintetizar essa molécula que eu conheci agora, RNAi. Quando o inseto praga desgranhento se alimenta da minha planta, ele adquire esse RNAi produzido pelo vegetal, cara, e morre pela inativação de genes vitais para o metabolismo dele. Ele pegou através da planta que eu introduzi um gene. Então, em que local da célula de um inseto, praga, pelo jeito, pelo que está escrito aqui, o RNAi irá atuar e porque essa técnica é chamada de silenciamento gênico. Enquanto eu estava lendo o enunciado contigo, de propósito eu acabei interpretando com você e respondendo, porque era interpretação, o RNA atua como uma sequência complementar ao RNA mensageiro. Essa ligação, ou seja, quando está escrito tudo isso aqui, Chuchu, pode ler de novo com calma, quando ele se liga ao RNAi ao mensageiro, e é claro que isso tem que ocorrer após a produção do mesmo, transcrição, pode ocorrer, claro, no núcleo, essa união, a transcrição nas nossas células, cara, claro que ocorre no núcleo, nós temos células nucleadas, então a produção de RNA a partir do DNA que fica no núcleo, a transcrição ocorre no núcleo, mas a união desse RNA aí com o mensageiro pode ocorrer tanto no núcleo, depois que ele já foi feito no núcleo, pode ocorrer no citoplasma também, essa união. O importante não é isso, o importante é que impede que o RNA mensageiro possa se unir aos ribossomos e fazer proteína. Então, a técnica é um silenciamento gênico, porque impede a tradução. Os genes, eles têm informação para fazer alguma proteína, vamos silenciar ele através do RNAi, né? Então, impede, silencia a tradução, que é uma mensagem contida no gene, bloqueando a ação do RNA mensageiro transcrito por ele, né, por esse gene aí. Então, veja que é outra questão de interpretar o enunciado, achar a resposta no enunciado e também, obviamente, não apenas, levar também alguns conceitos de sala de aula, como uracila no RNA como exclusividade, e também saber o que é tradução, o que é transcrição, que a gente relembrou nos slides anteriores. Simbora, Chuchu. Pode ir para 4? Lá na 4, meus amores, eles juntaram nessa questão, eles não te deram essa tabela. Você percebeu que não tem na 4 essa tabela? Eu que te dei? Então, essa tabela, se Deus quiser, ela vai estar onde? Na sua cabeça, cara. Porque a pergunta é a seguinte. Eu tô nela lá. 4. FUVEST. Indivíduos intolerantes à lactose não conseguem digerir esse açúcar presente no leite. A principal causa da intolerância à lactose é a diminuição da produção da enzima lactase. A pessoa não faz a lactase para digerir lactose, vai acumulando lactose e dá um piriri no intestino dela. Aí fala que ela é intolerante à lactose, ela não digere lactose, ela não tem enzima lactase. Tá bom.
especialmente na idade adulta. A indústria de laticínios beneficia-se da biotecnologia para incluir uma lactase de levedura nos alimentos, fazendo com que a lactose seja digerida, cara, antes de ser consumida. Olha que legal. Gerando, assim, os produtos lácteos sem lactose. Letra A. Considerando que o pH ótimo misturou fisiologia, corpo humano, digestão, para funcionamento dessa enzima lactase é de aproximadamente 7,5, em que região do sistema digestório, boca, estômago, ou seria intestino, que ocorre a atividade dessa enzima lactase. Então, volta aqui para o meu slide agora, Chuchu, e essa tabela que, se Deus quiser, é da aula de digestão, fisiologia, e que vai estar na tua cabeça, você vai lembrar, você vai consultar ela na tua cabeça, vai lembrar que são 3 locais a resposta onde há hidrólise, a participação de enzima, digestão. Poderia ser resposta boca, mas na boca o pH é neutro, é 7, aí tá 7,5, já reserva, tá um pouco estranho, né? Estômago é a segunda cavidade aqui onde tem atuação de alguma enzima na vida, né? Mas não é, porque o estômago é ácido para caramba, para caraca, eu ia falar, pH em torno de 2, por aí. E a terceira cavidade do nosso corpo é o intestino, mais especificamente o intestino delgado, aquela primeira região dele que se chama duodeno. Então, aqui eu já lembro que são 3 órgãos locais de ação, ó. Espera um pouquinho. Ou é na boca, ou é no estômago, ou é no intestino delgado, mais especificamente no duodeno. A resposta é uma dessas aqui, tá vendo só? Lembrando que o suco biliar não tem enzima, pelo amor de Deus. Ó, não tem enzima. Não tem enzima. Então, eu vou até riscar ele daqui. A lactase nunca poderia vir do suco biliar, porque ele não tem enzima nenhuma, certo? Outra coisa, Chuchu, dessa tabela que eu tô lembrando com você para poder responder. O que eu já tinha dito, tudo bem, o pH aqui, ó, da boca que é neutro, onde tem a saliva, com a enzima pitialina amilase salivar, que digere, começa, né, a digestão do amido, transforma ele em maltose, tá vendo lá, ó? Outro, o pH a resposta não poderia ser suco gástrico lá, desculpa, estômago com seu suco gástrico, porque é ácido. Sendo que, agora sim eu estou lembrando, por que a resposta vai ser duodeno? Não só porque vem de lá essa enzima, que é a lactase, ela é produzida, olha ela aqui na tabela. Dentre tantas enzimas terminadas em ase aqui, eu me lembro que ela é produzida pelo suco entérico do próprio duodeno e age no duodeno, não vem do pâncreas, né? Como a amilase pancreática, como a lipase, ó, vem do suco pancreático e atua no intestino. Não. A lactase, e o exercício está falando dessa enzima, ela é feita pelo suco do próprio duodeno, agindo nele, certo? E o pH lá, desse suco, de onde ela vem, ó, 7,5, neutro, ligeiramente acima de 7, 7,5. Por isso que eu digo que, se Deus quiser, essa tabela você consulta muitas vezes para fazer exercício, até memorizar o máximo que você conseguir, claro que tudo é muita coisa, para você poder, pelo menos, lembrar disso, tá bom? Então, no intestino delgado, é da onde vem essa enzima do suco entérico e atua lá mesmo. Foi, Chuchu? Vamos para B? Agora, a B já volta mais para o nosso tema mesmo, né? A região codificadora dos genes. Presta atenção, gente, está no enunciado, meu senhor. É precedida. Olha a grande lição da nossa aula de hoje, meus amores. A grande lição da aula de hoje. Aparece uma coisa que você não lembra ou que eu nunca falei. A Erika nunca falou de uma região que a região codificadora de genes é precedida e controlada por uma região regulatória. O que é isso? Calma, meus amores. Vai interpretando aqui o exercício, tá bom? Nunca vá desistindo ou ficando nervoso assim. Você sabe que esse tipo de nervosismo, quando aparece coisas que você não lembra ou nunca ouviu falar, ou tem certeza absoluta que eu nunca falei, e eu nunca falei mesmo disso, né? Assim como o RNAi eu nunca tinha dito para vocês, é algo, relaxa, que vai aparecer para a sua interpretação no próprio exercício. Relaxa, essa é a maior lição da nossa aula hoje, né? Nem a parte biológica, a parte psicológica, meus amores, tá bom? Então, bora lá. A região codificadora dos genes, ela é precedida e controlada por uma tal região regulatória. Uma mutação de citosina para timina na região destacada na tabela
aconteceu aí há 10 mil anos na evolução em pessoas do norte europeu, tá te enrolando, e foi conservada, resultando em manutenção da expressão do gene na idade adulta e consequente permanência da habilidade de digerir lactose. Bem, essa mutação aconteceu em que região do gene? Então, a nossa primeiro desafio aqui de interpretação e primeira questão, porque ele continua, ó, aqui é a primeira pergunta. Essa mutação de C para T, quando eu venho aqui na tabela, tá falando, ó, sequência de 19 mil nucleotídeos antes do primeiro exon. Exon, eu te expliquei o que é. Se você não lembra, eu vou relembrar, mas isso assim, isso aqui, quem estuda e tá com uma boa memória, falou epa, epa, epa. Exon, eu sei o que é, porque tem introns também, num RNA que é produzido na transcrição, você tem um RNA inicial cru, que pode ser editado. Por isso que a gente chama esse RNA inicial de pré-RNA. Depois da edição, que se chama splicing, escreve-se splicing. Relembra melhor isso? Espera, Xuxu. Primeiro eu estou indo para quem está lembrando mais, tá? Então, nós, com a transcrição, nós fazemos um RNA pré, que vai ser editado, vai sofrer splicing, tirando os introns e deixando apenas as regiões codificadoras, de fato, que são os exons. Então, a partir disso daqui, você vai voltar para a questão e ler ela de novo. Mas, Érica, nem isso eu me lembrei. Então, pera um pouquinho, Chuchu. Você que já lembrou, tá de boa. Mas você que não lembrou, vem aqui, ó. Pera aí, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Então, suponha que isso aqui, ó, seja um RNA que acabou de ser feito nas células eucarióticas. Por que eu tô falando isso? Porque nas células procarióticas não ocorre splicing. Essas emendas, essa edição, este processamento, essa modificação no RNA pré-inicial, né? Isso só ocorre, splice, nas células nas procarióticas, bactérias, portanto, e a questão vai exigir isso de você daqui a pouco, não ocorre esse processamento chamado splice. Tá bom, Chuchu? É só em célula eucariótica. Já na célula proca, ó, fez o RNA, do jeito que ele é, ele vai ficar. Não tem essa de tirar intron e deixar trecho exon, não, mano. Não tem splicing em célula procariótica, anota isso aí de uma vez por todas, tá bom? Tá bom, Érica, mas quando tem, é na célula eucariótica. E como que é isso? Bom, nesse RNA, você sabe que ele tem algumas bases nitrogenadas. Por exemplo, é só exemplo, ó. Vamos supor que nesse trecho que eu tô chamando de exon 1, seja UU, ACC, e tá bom já. Né? O que não pode é TT aqui. Suponha que o intron seja CCG, GGA, T, T não, né? T não pode ser, meu Deus. UU, suponha. Então tem uma sequência de bases nos exons e nos introns, nesses trechos assim chamados. E essas sequências de bases que estão nos trechos que nós chamamos de exon, exterioriza, codifica, é capaz de codificar mesmo aminoácidos. Enquanto que os introvertidos não falam nada, eles não são regiões codificantes, eles têm que ser retirados durante esse processamento splicing. Então, você vai unir os exons? Sim, mas eu posso unir, cara, da maneira que eu quiser. Eu posso, por exemplo, unir o exon 1 com o 2 e com o 3, ou eu posso unir só o 1 e o 2. O que está unir o 1 com o 3? Fazendo RNAs diferentes a partir de um mesmo pré-RNA. Sendo assim, olha que interessante, cara. Por exemplo, aqui, ó, eu tirei os introns, deixando exons, regiões codificadoras 1, 2 e 3. Os introns não são regiões que falam nada, são introvertidos, eu tiro eles, né? Mas eu posso também ter alternativas de produção. Aqui eu quis juntar o exon 2 com o 3. Aqui não, eu quis juntar eu célula. Eu quis fazer um outro RNA final, que tem o exon 1 com 2, aqui não, o 1 com 3. Então, de um mesmo RNA inicial, eu posso processá-lo de maneiras diferentes, unir exons ali, sempre tirando os introns, isso que interessa, regiões não codificantes, fazendo diferentes RNAs a partir de um primeiro RNA cru.
E com isso, o que eles fazem? Levam mensagens diferentes, diferentes proteínas com o mesmo RNA inicial. Eu posso fazer, cara. Olha que interessante, o mesmo gene, portanto, ele é responsável por fazer proteínas diferentes por conta desse processamento chamado splicing, que, de novo, ocorre apenas em células eucarióticas, certo? Agora que você sim relembrou bastante o que são intros, o que são exons, eu voltei aqui para a tabela para perceber, pegadinha não, né? Um dado aqui, ó, importante. Falou que a mutação, cadê a mutação? Olha aqui a mutação, ó, tá grifada no texto. Saiu C e entrou T. Tá vendo só, Chuchu? Então aqui, ó, por exemplo, T, aqui T, ó, T, aqui T, aqui C, aqui C, aqui T, aqui C e aqui C. Eu fiz uma marcação aqui, ó, né? Vou dar uma limpadinha, mas o exercício tinha já mostrado para você, ó, nessa linha aqui, certo? A mutação. E essa mutação ocorreu onde? Olha aqui. Antes da primeira região codificadora. E o que tem antes da primeira região codificadora? Tá aqui, ó. A região codificadora, ou seja, exon, ela é precedida e controlada por uma região regulatória. Então, a mutação foi na região regulatória. Olha a resposta aqui, ó. Ou seja, foi num intron. Foi numa região regulatória. Cara, se você nunca tivesse ido numa aula de exon e intron, pelo menos perceber que a tabela mostrou a mutação aqui numa sequência onde ficava antes do exon. E no enunciado está falando que antes do exon, uma região codificadora, é a região regulatória. Então, a mutação foi aqui, numa chamada, aqui, ó, que está a resposta, ó, na tabela, antes do primeiro exon, ou seja, numa região regulatória. Tá. Continua a pergunta. Baseado nessa mutação, qual é o padrão de herança genética? Peraí, você quer saber se é dominante, recessiva, isso daí? Qual o padrão? Você estudou comigo tantos padrões de herança, cara, né? Autossômica, sexual, enfim, né? Então, veja, mais uma coisinha para você perceber aqui na questão, que eu limpei, né? Então, ó, eu vou só jogar, dá licença aqui um pouquinho, quem já fez a questão e já entendeu, me dá licença para quem não está enxergando a questão, espera só um minutinho, que é o seguinte, ó, eu não sei se é dominante, se é recessiva. Sei porque você deu spoiler aqui, ó. Calma, mas você não saberia. Desculpa pelo spoiler, né? Então, vamos supor que a sequência que tem T, essa daqui, por exemplo, ó, presta atenção, seja dominante. A pessoa com esse T na sequência, faltam 5 minutos para acabar a aula. Eu sei, gente, espera um pouquinho. Suponha que ela corresponda, essa sequência aqui, a um gene, estou supondo. Depois eu vou supor sendo azinho. Vou supor primeiro sendo dominante, tá? Então, quem tem T, essa outra sequência aqui, ó, vamos supor que seja dominante quem tem T na sequência, tá bom? Ó, tem azão. Aqui, ó, seria quem tem C, portanto, na nossa suposição aqui, seria azinho, ó. Só que seria um gene com C, recessivo. Aqui seria um dominante. Aqui seria, supondo, recessivo. Aqui seria, de novo, supondo um recessivo, né? Vou só pegar a minha anotação que tá acabando o tempo aqui. Tá legal. Outra coisa que eu tô percebendo, não sei se vocês perceberam, ó, é que isso aqui, deixa eu só apagar esse rabisco, peraí que eu vou concluir isso com você, tá, Chuchu? Alelo 1 e alelo 2, essa pessoa aqui é tolerante à lactose, ó. Então, ela é azão, e no alelo 2 ela é o quê? Azão. É uma pessoa azão. Você interpretou certo aqui, ó? Pera um pouquinho. Essa outra pessoa, também tolerante à lactose, ó, tá vendo? Ela tem no alelo 1 um azão e no alelo 2 ela tem um azinho, ó, pelo que a gente estava supondo, ó. Então, aqui seria uma pessoa também tolerante à lactose, azão-azinho, heterozigota, tá vendo? Que essa é a homozigota dominante. Essa aqui também tolerante à lactose, azão-azinho, calma que eu vou um pouco mais rápido agora, ó. Tanto no alelo 1 ela tinha, tá aqui, ó, a gente já tinha visto aqui, um Czão aqui que levava a um gene recessivo, tá vendo? Mas ela tinha o azão também, então ela é heterozigota. E, finalmente, a pessoa intolerante à lactose aqui, ó, que é azinho na nossa suposição aqui, supondo que a
a característica dominante é aquela que tem T e a recessiva é a que tem C aqui na sequência, tá bom? Então, essa aqui é uma pessoa azinhazinho. A resposta deu certinho, eu já supus certo, cara. Olha que legal, por quê? Porque lá na genética você viu o seguinte: não seria possível se fosse o contrário. Se essa pessoa tolerante à lactose fosse azinho, ou seja, quem tivesse T não fosse dominante, fosse azinho, fosse recessiva, ela fosse azinho, como é que uma pessoa heterozigota seria, então, azinho aqui, ó, tá vendo? Com T e A, também intolerante à lactose, se resolve. Ou ela é dominante ou ela é recessiva, a tolerância à lactose. Não tem como ela ser recessiva e, ao mesmo tempo, dominante. Razão alguma coisa. Já não ia dar certo. Então, quando você deu sorte e supôs primeiro sendo dominante, quem tem T na sequência é azão, né? E quem tem C é azinho, você já foi mais rápido. Se você tivesse começado com azinho, você ia perceber que não seria possível isso na genética. Uma herança, portanto, autossômica e dominante. Acabou nosso tempo? Acabou nosso tempo. Espera só um pouquinho, Chuchu, que é o seguinte, ó. Eu vou deixar para você, vou fazer isso daqui, ó. A resposta de todos os exercícios, calma que você não vai se prejudicar vendo isso aqui, não. Calma aí, você vai poder fazer com calma tudo. A resposta eu já preparei, vou só mandar para você, né, agora. A resposta com gabarito, portanto, de tudo que eu apresentei, mas eu vou além, ó. A minha ideia era chegar, é pouco tempo, né, meus amores, na mitose, conforme eu tinha prometido, não tem jeito. Mas se você quiser, eu tenho todas essas aulas gravadas para você revisar, esses trechos aqui que eu iria fazer agora, eu te falo quais são os trechos, e as respostas também, eu, claro, estou enviando, como sempre, para você. Olha quanta coisa eu tinha programado para fazer com você, que, claro, não ia dar tempo. Mas o máximo que eu conseguisse é que eu achei que eu fosse pelo menos chegar aqui na mitose de judiação. Então, Chuchu, é o seguinte, você tem exercícios dos temas, olha só, espera um pouquinho, tá? Não vai embora, tô quase dispensando você. Eu vou mandar, então, além da última desse tema que a gente estava, peraí, que é o tema 8, eu vou mandar do tema 10 e do tema 11, 2 temas adicionais aí, incluindo divisão celular, que explica melhor aquela primeira que a gente tinha esbarrado nela com o fuso mitótico lá. Eu acredito que quem está vendo essa aula agora, seja gravada ou online, seja uma pessoinha com muita resiliência e perseverança, porque é para poucos mesmo, né? Seja gravada ou principalmente até ao vivo você assistindo agora, é você que está querendo muito mesmo. Então, deixa eu só dar uma dica antes de você ir embora. Eu acredito que você pegando aqui o slide que eu estou mandando para você, ó, revisando só o que eu mandei, você já consegue fazer as questões. Mas caso você não consiga, pelo amor de Deus, você sabe o que eu vou dizer, né? Eu estou à sua disposição. Peraí, agora eu não quero mais dar spoiler. E parar a gravação aqui, só um minutinho, não vai embora. Deixa eu falar tchau para vocês, viu? Peraí, interromper.